versículo 35 até o versículo 42, diz assim a Escritura Sagrada: no dia seguinte, João estava ali, novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, ou Rabuni, depende da versão que você tem aí, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão. Irmão de quem? Simão. Era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Isto é, significa O Cristo. Significa O Cristo. Todos juntos, 42. E o 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém. Amém. Bem, o tema de nossa mensagem dessa noite é: isso é contagiante. Vamos falar sobre coisa ruim? Não. Vamos falar de coisa boa. Isso é contagiante. Vamos juntos no tema? Isso é contagiante. Se você parar para observar depois em casa, com calma, você pode ler todo o bloco, a gente chama de período, todo o texto, pega do 35 até o 51, você vai ver que João, aí no seu evangelho, ele quer narrar, ele quer contar com detalhes como os primeiros discípulos vieram a Cristo Jesus. E aí você vai encontrar aí algumas particularidades que você não encontrará em Mateus, em Marcos e em Lucas. Apenas no Evangelho de João que você vai encontrar alguma coisa dessa história. Interessante que às vezes a gente lê a Bíblia e pergunta assim: o que será que isso tem a ver comigo? Eu vivo no século XXI, o que será que esse texto tem a falar ao meu coração? Interessante que o Evangelho de João, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Amém ou não amém? Amém. Porque isso que acontece aí em João capítulo 1 é algo que se repete. Se repetiu no livro de Atos dos Apóstolos, se repetiu na história da igreja, continua acontecendo hoje e continuará acontecendo até Jesus Cristo voltar. Por exemplo, para alguém crer em Jesus tem que haver alguém para anunciar, tem que ter o anúncio. Depois do anúncio que alguém obedece e vem até Jesus, o círculo não é interrompido, porque esse que ouviu o anúncio, esse que aceitou o anúncio, recebeu Jesus, se tornou um seguidor de Jesus, agora vai multiplicar discípulos. Olha só, ele vai anunciar, outro vai ouvir, outro vai seguir, que também vai anunciar, outro vai obedecer, vai seguir e vai multiplicar. Esse ciclo não acaba até que ele venha. Glória a Deus por isso esse tema. Isso é contagiante. Pega e tem que pegar. Amém ou não amém? Amém. Tem que pegar. Se você procurar lá no dicionário, se bem que hoje você vai lá no Google, você vai lá em qualquer outra coisa e coloca lá contagiante, você vai ver que a explicação, aquele que se comunica com facilidade, no sentido figurado, no sentido metafórico. O Evangelho, que são boas novas, boas notícias, é contagiante, porque ele se propaga, ele se comunica com facilidade, ele adentra o coração humano como uma flecha que não erra o alvo. Amém ou não amém? Amém. Por isso o Evangelho é contagiante, por isso que todo aquele que crê no Evangelho não
Um dia o Evangelho chegou até nós, só que o ciclo não pode ser interrompido em nós. Nós não podemos ser honestos e insensatos a tal ponto de deixar esse ciclo acabar em nós. Se fomos alcançados por tão boa graça, maravilhosa graça, nós devemos levar essa graça aos demais. A grande ideia dessa mensagem, por exemplo, eu sei que é mais fácil a gente decorar um hino, é mais fácil a gente decorar um cântico do que gravar uma mensagem. Uma mensagem de 30, 20 minutos, dificilmente a gente consegue gravá-la. Mas essa frase sintetiza, quando a gente fala assim, grande ideia, é uma síntese de toda a mensagem. Então você decorou isso, você já entende toda a mensagem. Vamos juntos. Quem encontra o Messias deseja que outros o encontrem também. Mais uma vez. Quem encontra o Messias deseja que outros o encontrem também. Mas pastor, eu não estou com esse desejo no meu coração não. Então é necessário fazer um autoexame, pedir ao Senhor para que nós cantamos um hino, a teia, o fogo do alto céu em cada coração. Peça ao Senhor para que Ele possa acender essa chama, ou manter essa chama, ou aumentar essa chama no seu coração, porque quem já foi alcançado deseja que outros também sejam alcançados. Primeira lição, o anúncio. Qual é a primeira lição? O anúncio. Não estou ouvindo você, já estou encerrando. Qual é a primeira lição? O anúncio. Aí eu vou perguntar a vocês assim, o que devemos anunciar? E vocês vão me responder o quê? Deus é o Cordeiro de Deus. Será que é difícil para a gente anunciar isso aí? Será que cai a língua para a gente anunciar um negócio desse aí? Então eu te pergunto, o que devemos anunciar? E você me responde o quê? Jesus é o Cordeiro de Deus. Irmãos, o Evangelho de João não foi escrito por João o Batista, só para não haver confusão. Eu gosto de chamá-lo de João o Batista, porque a gente chama de João Batista como se fosse nome composto. Não é nome composto, o nome dele é João, o apelido era Batista. Você sabe muito bem, principalmente os que são membros de igreja aqui, daqui, de outra igreja, sabem que ele ganhou esse apelido porque ele batizava no Rio Jordão. Como não é o único João, aí a gente tem que diferenciar para não haver confusão. O Evangelho de João foi escrito por um dos discípulos de Jesus. É só você se lembrar da escola dominical, quando você participava do ministério infantil, que nem nome de ministério infantil tinha, era a pracinha das crianças, a gente falava assim, Cordeirinho de Jesus, Sozinho de Jesus, Soldadinho de Jesus. Quando você cantava, você chamava de corinho, que hoje a gente não chama mais de corinho, só você lembrar, Pedro, Tiago, João do barquinho. É esse João aí do barquinho que escreveu o Evangelho de João. É o mesmo João que escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e escreveu o livro Apocalipse de João. Só que interessante que, para confundir a cabeça, o Evangelho de João começa com o testemunho de um João, que era o João Batista. E os judeus estavam implicados, eles mandam pessoas até Betânia, uma área lá do Rio Jordão, onde João batizava, para perguntar: você é quem? Você é quem, rapaz? Você é o Cristo? Você é o profeta? Quem é você? A gente tem que saber. João confrontava as pessoas com a mensagem do Evangelho. Ele confrontava as pessoas com a mensagem do reino. Ele pregava um batismo de arrependimento. Ele chamava a atenção dos líderes religiosos. Os líderes religiosos, os poderosos, os pobres, todos estavam inquietos sem saber quem é esse camarada. E aí, quando eles mandam alguém até João que também era um brincalhão, cara, João tinha um bom senso de humor. E era inspirado pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Enviado de Deus para preparar o caminho. Você é o Cristo? Não. Mas vai ter que falar logo quem ele é? Não. Você é o profeta? Quem faz? Não. Você é Elias? Não, também não sou Elias. Você é algum? Também não sou. E fica quieto. Brincalhão. Fica quietinho. Aí os camaradas já com raiva falam assim: mas você é quem, criatura? Você está batizando nesse rio? Quem
Aí ele se lembra, é lógico, inspirado pelo Espírito Santo, do profeta Malaquias e do profeta Isaías. Porque ambos os profetas falavam a mesma coisa. Ele falou assim: eu sou a voz. Voz. Você acha que alguém entendeu alguma coisa? O pessoal já não entendia muito de Bíblia desde aquela época, irmão. Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém ou não amém? Amém. Eu sou a voz. Ali, mas você não é o Cristo. Se você não é o Cristo, por que você está batizando? Olha, eu sou batismado. Está lá na Bíblia ou não está? Estou inventando? É o início do Evangelho de João. Eu sou batismado. Mas tem alguém que já está aí no meio de vocês aí, ó. Está aí. Está no meio dessa multidão aí. Só que vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Mas ele batiza com o Espírito Santo. Eu não sabia que era ele. Mas aquele que me enviou a batizar com água, ele está falando de Deus. Aquele que me enviou a batizar com água, me disse: no dia que você ver o Espírito Santo pousar sobre uma pessoa, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele tinha visto isso quando? No batismo de Jesus. Porque João, interessante, o Evangelho de João é o único Evangelho que não narra não fala sobre o batismo de Jesus. No dia seguinte, estou narrando com calma para você. Você que eu vou falar, estou indo com calma. No dia seguinte, quem passa por ali? Jesus. Jesus está passando por ali. João, desesperado, cabelo todo, né? Tipo esses roqueiros aí dos anos 79, dos anos 80, cabeludo, desganhado, tipo aquele pastor lá que a gente viu ontem, todo negócio. Aí, rapaz, aí o cara, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está na Bíblia ou não está? João 1, 29. É dele que eu estava falando com vocês. É ele. Ó, o que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. O ciclo não pode terminar em João ou Batista. O ciclo não pode terminar em você. O ciclo tem que continuar até que ele venha. Até que ele venha. Só que aí, rapaz, eu fico empolgado quando eu leio o Evangelho. Eu sou meio maluco, né? Também, mas eu fico empolgado. Sabe por quê? No outro dia, ele estava conversando com os discípulos, pregando, batizando. Quem passa de novo por ali? Jesus. Olha ali! Eis o Cordeiro de Deus. Novamente, o que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. Guarda uma coisa, irmãos. A igreja batista aponta para o Cordeiro de Deus. Amém. Uma igreja evangélica séria aponta para o Cordeiro de Deus. Um líder evangélico sério aponta para o Cordeiro de Deus. Qualquer pessoa que prega a palavra aponta para o Cordeiro de Deus. A grande mensagem que nós pregamos é que nós não somos nada, mas Jesus é tudo. Amém. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício, é aquele que se entregou por nós, é aquele que derramou o sangue por nós. Ele é o Cordeiro de Deus porque é ele que perdoa, é ele que limpa, é ele que purifica, é ele que nos leva ao céu, é ele que nos dá a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. Amém. Nós, servos de Deus, precisamos lidar muito com a nossa pretensão. Somos pretensiosos, ou não? Sim ou não? Sim. Eu e você, nós como filhos de Deus, devemos saber qual é o nosso lugar. E devemos saber qual é a nossa missão. Nós não somos o Cristo, mas apontamos para o Cristo. Nós não somos a solução de nada, mas nós já encontramos a solução e levamos outras pessoas a essa solução. Se você parar para observar, João Batista não operou um milagre. Não tem um milagre na Bíblia que João Batista tenha operado. Não há registro de um milagre. Jesus falou que dos nascidos de mulher, o maior homem que tinha existido era quem? João Batista. Só que ele faz algo raro, muito raro. Porque ele estava na crista da onda. Você entende isso? Ou não? Crista da onda? O negócio estava lá em cima. Por cima. Por cima. Obrigado, irmão Espírito. Estava lá por cima, no auge. Obrigado. Estava lá no auge. E de repente, os seguidores vindo. As pessoas amando João. Porque João é aquele tipo de sujeito. Ou o cara detestava ele para matar, ou o cara amava. Sem dúvida alguma, a mensagem dele
fama, o pessoal vindo ali, não, assim, ó, é ele, ó, é ele, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que ele mesmo acaba com o movimento dele. Eu não sou nada, mas ele é tudo, quem seguiu? Meu querido irmão, minha querida irmã, se você já foi salvo por Cristo Jesus, é necessário que você anuncie. Mas o que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. Bem, são 3 lições. Passou a primeira, hein? Segunda, então. A primeira lição é o Anúncio. E a segunda lição é A obediência. Bem, o anúncio, o que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. Bem, dentro da obediência, o que o anúncio causa? Eu vou te perguntar e você vai me responder o quê? Atrai seguidores. Vou te perguntar novamente. O que o anúncio causa? Atrai seguidores. Irmãos, alguns vão entender a mensagem e vão seguir Jesus. Vão deixar tudo e vão seguir Jesus. Quando João falou no segundo dia que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele estava com 2 discípulos. Interessante que o evangelista João só registra o nome de um, André. O outro é anônimo. Mas há comentaristas, há quem diga que esse anônimo aí era ele, era João. Você acha o quê? Eu não sou secretário de Deus, eu não sei tudo, eu não sei quem é. Mas há quem diga que era João. Não João o Batista, João o evangelista, Pedro, Tiago, João o Marquinhos, o discípulo. 2 discípulos estavam aí. Quando João falou assim, é ele, ó, é o Cordeiro de Deus. Eles fizeram o quê? João acabou com o movimento dele, desmantelou o movimento dele. O pessoal começou a seguir Jesus. Quando eu paro para observar histórias de conversão na Bíblia, em livros que falam sobre grandes avivamentos, quando você para observar grandes conversões que já houve aqui em Alto Alegre, a história é a mesma. Todo aquele que conhece Jesus, ele obedece o chamado de Jesus. Ele vai a Jesus, ele abandona, ele deixa amigos, regalias, vícios, paixões, prazeres mundanos, mas todos aqueles que se convertem, eles renunciam a alguma coisa, eles abandonam alguma coisa, porque o que o anúncio causa em primeiro lugar? Atrai seguidores. O que o anúncio causa em primeiro lugar? Atrai seguidores. Só para ativar sua memória, a primeira lição é o Anúncio. Então anuncie. Não serão todos que vão se converter, mas alguém se converterá. Amém. Porque, em segundo lugar, a outra lição é a Obediência. o que o anúncio causa? Atrai seguidores. Agora, dentro da obediência, só para aumentar a mensagem, né? Só um pouquinho. Mas dentro desse ponto 2, o que os seguidores desejam? Estar onde Jesus está. Vamos ver se a memória está boa. Qual a primeira lição? O anúncio. O que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. Fácil, né? Qual a segunda lição? Obediência. O que o anúncio causa? Atrai seguidores. Beleza? Agora, o que os seguidores desejam? Estar onde Jesus está. André e o outro discípulo vão atrás de Jesus e Jesus observa. Jesus sabe tudo, né? Ele observa que tem alguém atrás, olha. Vocês estão querendo o quê? Mestre, o senhor está hospedado aonde? O senhor mora onde? Tipo assim, só para a gente entender. Era 4 horas da tarde. O dia já estava terminando. Se o senhor não puder atender a gente agora, é só o senhor falar aonde o senhor mora para a gente achar o senhor. Essa é a ideia. Ok? Só que talvez eles não contavam com o maior missionário de todos os tempos, Jesus. Venham e vejam. Podem vir. E eles passam agora o restante do dia com Jesus. Sabe por quê? Porque os seguidores de Jesus amam Jesus. Os seguidores de Jesus querem estar onde Jesus está. Os seguidores de Jesus não são membros consumidores. Quem são membros consumidores? Pago bem, sou dizimista, tudo tem que ser bom.
assistir. Oh, maravilha, coisa linda. O cara fala bem, louvor canta bem, doutor Misael, maravilha. Seguidor de Cristo ama Cristo. Seguidor de Cristo quer acompanhar Cristo. Seguidor de Cristo quer estar onde Cristo está. Onde Ele não é bem-vindo, nós não somos bem-vindos. Onde Ele está, a gente está com Ele. O seguidor de Cristo está aos pés de Jesus. Amém. O seguidor de Cristo procura imitar Jesus. O seguidor de Cristo passa tempo com Jesus, porque para imitar Jesus, a gente tem que passar tempo com Jesus. Vou passar tempo com quem? Agora, a terceira lição. Sério, pastor? Terceira. São 3 lições. Qual é a primeira lição mesmo? O anúncio. O que devemos anunciar? Jesus é o Cordeiro de Deus. Qual a segunda lição? A obediência Quem vai obedecer? O que o anúncio causa? atrai seguidores. O que os seguidores desejam? Estar onde Jesus está. Qual a terceira e última lição? A multiplicação. Coisa boa, hein? Pode falar de novo? A multiplicação. Olha a pergunta aí. O que os seguidores fazem? Levam outros a Jesus. O que os seguidores fazem? Levam outros a Jesus. Bem, depois do encontro de Jesus com André e com um outro discípulo, algo aconteceu. O que eles conversaram? Não sei. Tem certeza? Não sei. Coisa boa foi. Foi tão boa, foi tão esclarecedor, que a primeira atitude de André é irmão de quem? De Pedro. A primeira atitude de André foi ir ao encontro do irmão. Ele chegou para Pedro, que na época não se chamava Pedro. Qual era o nome dele? Simão. Achamos o Messias. Eu paro para imaginar a cara de Pedro, porque Pedro era um espanhol. Era um judeu espanhol. Ele era quente, bastante quente. Eu paro para imaginar a cara de Pedro. Sim, deve ser outro palhaço por aí. Por favor, por que eu penso assim? Porque havia muitas pessoas nos dias de Jesus que se levantavam e diziam que era o quê? Messias. Você deixou o povo aberto, o povão aí falando. Eu não sei o que o André falou com ele para convencê-lo. E para convencer Pedro, ele era bom para convencer o outro, mas para ser convencido era difícil. Cabeça dura, olha o espanhol, teimoso. O que ele fez? Ele foi. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus que já conhecia Pedro, não deixou nem falar. O espanhol não fala? Não pode falar? Falante. Não deixou nem Pedro verbalizar alguma coisa. Disse, irmão, mas a partir de hoje eu vou chamar você de Cefas. Olha só, todo mundo, pelo menos a grande maioria, diz que o nome de Paulo foi mudado na conversão. Isso é um equívoco. O nome de Paulo não foi mudado na conversão. O nome de Paulo em aramaico é Saulo. Para os judeus ele era conhecido como Saulo. Deus não mudou o nome dele para Paulo. Entre os gentios ele era conhecido como o quê? Paulo. Só para você entender. Nos dias de Jesus, o judeu tinha o nome dele em hebraico, em aramaico, que era a língua que os hebreus falavam, e tinha o nome, mesmo nome, mas traduzido para o grego, que era a língua que os gentios, aqueles que não eram judeus, falavam. Então guarde isso aqui e nunca esqueça. Saulo na conversão não teve o nome mudado. Apenas passou a ser conhecido como Paulo, porque ele se tornou apóstolo dos gentios. Ele pregava para quem? Para os gentios. Agora Simão teve. Que o nome dele é uma variação de um filho de Jacó. Variação de qual nome? Simeão. É uma variação de Simeão. Então Jesus olhou para a cara dele e falou assim: a partir de hoje eu não vou te chamar de Simão. Sua identidade é mudada agora. Tu és Pedro. No aramaico, Cefas. No grego, Pedro. Quer dizer o quê? A mesma coisa. Pedra, pedacinho de pedra, fragmento de pedra. Então você pode chamar ele de Cefas, você pode chamar ele de Pedro. Em aramaico, no judaico, Cefas. No grego, Pedro. Mas o mais importante é isso. O mais importante
é que André não tinha noção do que ele estava fazendo. Assim como quando você evangeliza, a irmã Delícia, quando alcançou para Jesus a Fernanda e alcançou a irmã Ismênia, ela não tinha noção da abrangência disso tudo. Olha só, as bênçãos do Senhor que são a irmã Ismênia e a irmã Fernanda, fruto do trabalho missionário evangelístico da irmã Delícia. André não tinha noção de quem seria Pedro. Humanamente falando, Pedro foi um destaque entre os apóstolos. Verdade ou mentira? Eu posso imaginar a cara de André, irmãos, quando viu Pedro cheio do Espírito Santo, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, pregar com ousadia, poder pela mensagem, mais de 3 almas se converterem. Eu devo imaginar, e imagino, a satisfação daquele homem. Quando soube que o seu irmão, cabeça dura, teimoso, brigão, olha só, espanhol, né? Judeu bate espanhol. Foi na casa de Cornélio, um cara como Pedro, falar do evangelho para gentios. O primeiro que pregou para os gentios foi Pedro. E eu paro para imaginar a satisfação de André, pensando assim: foi eu que levei esse camarada a Cristo Jesus. O que os seguidores fazem? Levam outros a Jesus. Uma das marcas do seguidor de Jesus é levar outras pessoas a Jesus. João Batista falou que Jesus era o quê? O Cordeiro de Deus. André chegou para Pedro e falou o quê? Achamos o Messias. Domingo que vem, se Deus quiser, Jesus chama Filipe. Filipe vai até Natanael e fala assim: ó, achamos, hein? Quem é o cara? É ele. Moisés falou dele. Você está entendendo? Uns mais, outros menos, mas todos os seguidores de Jesus compartilham o amor de Deus. Anuncia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E eu disse: Amém. com algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação, todos juntos. Se contente em anunciar Jesus. Mais uma vez. Se contente em anunciar Jesus. Meu irmão, o nome que deve ser conhecido é o nome de Cristo Jesus. Nós só anunciamos, irmão. A glória não pode ser nossa. O louvor não pode vir para nós. O louvor deve pertencer a Ele. Se contente em anunciar Jesus. Eu aprendo muito com João Batista. Ele era um pecador como você. Ele era um pecador como eu. Mas ele rejeitou todo e qualquer título que os judeus quiseram lhe dar. Mas ele conferiu a Jesus o título de Cordeiro de Deus. Dono de títulos na igreja não somos nós. Amém ou não amém? Amém. Dono de títulos na igreja é Jesus. É o nosso Senhor. É o Cordeiro de Deus. É o Messias. É aquele que tira o pecado do mundo. Segunda aplicação. Todos juntos. Se alguém lhe falou de Jesus, creia nele agora. Faça como alguns. Siga Jesus. Aquilo que Jesus falou para André e para o outro discípulo. Venha e veja. Se aplica a você nesta noite. A você que ainda não creu. A você que ainda não tomou sua decisão. A você que está em dúvidas. A você que ainda não encontrou o Messias. A você que ainda não encontrou o Salvador. A você que ainda não foi lavado no sangue do Cordeiro. A você que não foi purificado. Esse venha e veja é para você também. Você não está aqui à toa. Você acha que é coincidência que você está aqui hoje à noite? Ter cantado esses cânticos conosco. Ter ouvido as orações que você ouviu. Está ouvindo essa mensagem. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo te concedendo mais uma oportunidade de arrependimento. É o Espírito Santo te concedendo mais uma oportunidade para que você se arrependa de seus pecados, para que você creia em Jesus e para que a sua vida mude como Jesus mudou a vida de todos os seus seguidores. Glória a Deus. Amém. Mas a terceira aplicação, todos juntos. Você tem estado onde Jesus está ou perdeu de vista? Lugar onde você frequenta
estado onde Jesus está ou você o perdeu de vista? Maria escolheu a melhor parte. Uma visita que Jesus fez à casa de Marta e Maria, Maria escolheu estar aos pés de quem? Jesus. De Jesus. Se por acaso você, meu querido irmão, tem perdido Jesus de vista, eu quero te desafiar nesta noite, encontro, agora, esteja onde Ele está. Tenha prazer em estar onde Jesus está. Tenha prazer em andar com quem Jesus anda. Tenha prazer em fazer o que Jesus faz. Tenha prazer em seguir Jesus. Amém. E a quarta aplicação, vamos juntos? Uma pergunta. Você tem gasto tempo com Jesus? Claro, pastor. Mas tem gasto mais do que com os amigos, com o celular, do que com a TV. Não, aí o negócio está mais complicado, né, pastor? Meus irmãos, Pedro no Monte da Transfiguração, ele viu coisas sublimes na presença de Deus. Ele viu um negócio que é tão doido que é difícil até a gente interpretar o que ele viu. Mas Jesus transfigurou-se na frente dele. Verdade ou mentira? As vestes de Jesus ficaram assim maravilhosas. Ele viu um brilho diferente. E era bom estar ali em cima, porque ali em cima não tinha perseguição, lá embaixo tinha. E o negócio era tão gostoso que ele falou assim: bom é estarmos aqui. É bom estar diante de Jesus. Amém. É bom estar onde Jesus está. É bom passar tempo com Jesus. Gaste seu tempo com Jesus. E a última aplicação, vamos juntos? Levar pessoas a Cristo deveria ser o nosso segundo motivo maior de alegria. Mais uma vez. Levar pessoas a Cristo deveria ser o nosso segundo motivo maior de alegria. A Bíblia não fala muito sobre André. Não fala de André pregando para grandes massas, como Pedro, como Filipe. Mas é interessante que o evangelista João fala de André levando alguém a Jesus. Aí no início ele está levando Pedro. Lá na multiplicação dos pães foi ele que levou o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Que dá a entender que o ministério dele não foi tão público quanto o de Pedro, mas ele tinha um negócio no pessoal, tete a tete, olho a olho. Você pode pensar assim: pastor, queria ter o dom está aí na frente, queria falar como o doutor Misael, queria esguelar igual o senhor esguela. Como que eu vou falar de Jesus? Você não encontra nenhum registro de André pregando para multidões, mas você encontra o registro dele levando alguém a Cristo. Você pode levar pessoas a Cristo. Amém ou não amém? Amém. Você leva a gente à sorveteria. Não, pastor, eu sou pão duro. Tá bom, deveria levar de vez em quando. Você leva ao shopping, leva a sua casa. Você tem levado os seus amigos a Jesus. Eu encerro com a teologia bíblica. Teologia bíblica é o seguinte: tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para um personagem principal. Qual é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Aonde essa mensagem aponta para Jesus? Em tudo. Então, vamos juntos nessa teologia bíblica. Vamos lá? Apenas apontamos, não somos a solução, mas anunciamos onde está. Não somos o caminho, mas apontamos a direção. Não somos a porta, mas levamos a entrada. Não somos a fonte de água, mas mostramos onde ela está. Não somos o pão, mas anunciamos quem é. Glória a Deus. Amém. Essa é a nossa missão. Nós apenas apontamos. A gente não faz nada, Ele faz tudo. Amém. Ele é o caminho. Ele é a fonte de água. Ele é a porta. Ele é a água. Ele é tudo. E se você quiser viver para sempre, tem que passar por Ele.
Que Deus te abençoe. Amém.